Há uma série de cidades antigas consideradas mitos pela maioria dos autores que alguns acreditam que existiam antes da história escrita em diferentes lugares da Terra. A cidade perdida de Z, assim como Atlântida, é um lugar tão misterioso. Há um documento extremamente interessante chamado Manuscrito 512, localizado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele menciona como um grupo de exploradores encontrou uma cidade antiga em ruínas na parte oriental do Brasil em 1753. Esta magnífica cidade de pedra era diferente de qualquer outra cidade que eles já viram, com arquitetura antiga que lembra a da Grécia Antiga e escritos misteriosos não nativos da região. A pessoa mais famosa a procurar por esta cidade perdida foi um homem chamado Coronel Percy Harrison Fawcett, um explorador de renome que tentou descobrir a cidade há muito perdida, pensado para permanecer escondido em algum lugar na selva amazônica. De acordo com mitos e lendas, a Cidade Perdida de Z teria sido erguida em tempos muito antigos pelos descendentes de Atlântida. Acredita-se que os atlantes que sobreviveram à destruição de sua casa escaparam para várias regiões diferentes da Terra. E alguns deles acabaram na Amazônia, onde finalmente se estabeleceram. O Coronel Fawcett fez 8 expedições, desaparecendo na última em circunstâncias muito estranhas. Ele encontrou a Cidade Perdida de Z na selva amazônica? A Cidade Perdida de Z poderia estar ligada a Eldorado e Atlantis? O que aconteceu com o Coronel Fawcett em sua última expedição? Durante a Era da Exploração, histórias de cidades místicas perdidas. Eles eram muito populares. Mas onde estão as histórias sobre enormes cidades feitas de ouro e que foram habitados por seres poderosos? Podemos dizer que parte destas histórias vem do velho continente anos após a descrição à Atlântida de Platão, quando os exploradores, os europeus, começaram a chegar para a América. Os mitos e lendas de criaturas e tribos sobrenaturais, pseudo-humanos, lentamente abrem caminho para histórias de grandes cidades antigas escondido no coração da selva. Mas qual é o motivo? Alguns autores argumentaram que, graças à abundância de comunidades indígenas que os europeus enfrentaram, seus exuberantes ritos religiosos alimentou as fantasias dos europeus, que se espalhou rapidamente. Pensando numa grande civilização cuja riqueza, que ninguém pode imaginar, foi rapidamente reconhecido como uma ideia comum. Uma ideia que, segundo muitos autores, se tornaria a lenda do El Dorado, e que também saciam a fome de ouro delirante. As lendas de cidades tão ricas e abandonados foram a inspiração perfeita para milhares de exploradores, conquistadores e colonos. Eles mergulharam ferozmente em direção ao desconhecido. No entanto, esse não é o caso da Cidade Perdida de Z. O que há de diferente nisso? A magnífica cidade é diferente da outros mitos e lendas. Há evidências realidade de sua existência. Coronel Percy Harrison Fawcett foi um explorador britânico que deu nome à Cidade Perdida Z em 1912. Depois de encontrar um velho documento intitulado Manuscrito 512, que está protegido na Biblioteca Nacional do Brasil. Acredita-se que o documento denominado o Manuscrito 512 foi criado por bandeirantes portugueses. Os bandeirantes foram colonizadores e caçadores de fortunas do Brasil português do século XVII. Embora seu objetivo original fosse capturar e escravizar os nativos americanos, os bandeirantes começaram então a concentrar suas expedições em encontrar minas de ouro e prata e diamantes. À medida que se aventuravam em regiões não mapeadas em busca de lucros e aventuras, expandiu as fronteiras da colônia brasileira. Um desses bandeirantes foi João da Silva Guimarães, o homem que descobriu as ruínas de uma poderosa cidade antiga que continha arcos, estátuas e templos cobertos de hieróglifos nas profundezas da selva amazônica no ano de 1753. O misterioso manuscrito 512 foi escrito por este homem, e nele descreveu a cidade detalhadamente, embora ele não tenha revelado sua localização.
O manuscrito enigmático está completo com detalhes curiosos, como documentar a descoberta de um saco com moedas de ouro com a silhueta de um arqueiro e um coroa, ou reprodução de hieróglifos copiado de vários cantos da cidade, o que alguns dizem. Eles têm uma grande semelhança com letras gregos e fenícios. Esses personagens estranhos eram gravuras nas rochas, selando o cofre do tesouro, que bandeirantes não conseguiram abrir. Acesso ao manuscrito original em A Livraria Nacional do Brasil é muito limitado. Hoje, embora uma versão digital ficou disponível com uma atualização digital do Livraria Nacional. O fascinante manuscrito foi descoberto muitos anos depois, inspirado para muitos exploradores, para que eles procurarão a Cidade Perdida. O explorador mais proeminente foi o homem que descobriu a carta, Coronel Percy Fawcett, que ele ficou obcecado por ela. Ele foi o líder de inúmeras expedições. Ele fez 7 expedições entre 1906 e 1924, período em que ele até voltou para casa para lutar na Primeira Guerra Mundial. Através de suas muitas viagens, Fawcett ouviu rumores sobre a antiga cidade subterrânea secreta localizado em algum lugar nas selvas do Chile, que, segundo histórias, lendas e relatos, foi feito com ruas pavimentadas, telhados prateados e dourados. Depois de descobrir o manuscrito que confirmou a existência deste enigmático cidade, Fawcett tinha certeza de que era real. E isso estava nas profundezas das selvas esperando para ser descoberto. Fawcett escreveu sobre o Cidade Perdida de Z em uma carta para seu filho em 1912. Espero que as ruínas sejam monolíticas e de caráter mais antigo que as descobertas egípcias mais velho. A julgar pelas inscrições encontradas em muitas partes do Brasil, seus habitantes usavam uma escrita alfabético, semelhante a muitos outros antigos escritos europeus e asiáticos. Também há rumores de uma fonte luz estranha nos edifícios, um fenômeno que encheu de terror índios que afirmaram tê-lo visto. O lugar chamado Z, nosso principal objetivo, está localizado em um vale cercado de altas montanhas. O vale tem aproximadamente 10 milhas de largura, e a cidade é num promontório no meio do vale, alcançando-o por um caminho de pedra. As casas são baixas e sem janelas, e há um templo piramidal. Os habitantes do local são numerosos. Eles têm animais domésticos, e eles cavaram minas no colinas circundantes. Não muito longe, existe uma segunda cidade, mas as pessoas que vivem lá são de classe inferior aos habitantes de Z. Ainda mais ao sul está outra grande cidade, meio enterrado e completamente destruído. A julgar por esta carta, o coronel Fawcett acreditava fervorosamente na existência dessa cidade e foi determinado em ser aquele a descobri-lo. Em 1920, ele tentou procurar por Z sozinho, mas acabou depois de sofrer uma febre atirando em seu animal de carga. Após 5 anos de preparação, em março de 1925, com fundos de um grupo de financiadores sediados em Londres, conhecida como The Globe e a Royal Geographical Society, retorna ao Brasil com seu filho mais velho, Jack, e o melhor amigo de Jack por uma expedição exploratória para encontrar a Cidade Perdida de Z. Fawcett deixou instruções nas quais indicou que se a expedição Eu Não Voltei, eles não enviaram uma expedição de resgate para que os socorristas não sofressem subdestino. Tendo anos de experiência em viagens, eu estava muito preparado desta vez. Equipamentos transportados, como alimentos leite enlatado, leite em pó, armas, sinalizadores, um sextante e um cronômetro. Seus companheiros de viagem foram escolhidos por sua saúde, habilidades e lealdade um ao outro. Fawcett escolheu apenas 2 companheiros poder viajar mais leve e menos marcante para as tribos nativos, já que alguns eram hostis em relação aos estranhos. Ele tinha certeza de que sua expedição alcançaria a descoberta da cidade mítica. Em maio de 1925, as expedições, eles alcançaram território desconhecido, explorando uma área
que ninguém estranho se atreveu a atravessar. As crenças de Fawcett eram muito influenciado pelo que os índios lhe contaram sobre supostas cidades perdidas, espalhados pela floresta amazônica. Até mesmo sua penúltima carta menciona tal história. Talvez a cidade perdida de Z ainda está lá nas profundezas, a selva amazônica. Talvez nunca descobriremos localização.